Boa noite a todos. Poema Retrato de Mãe, de Maria Dolores. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me novamente, estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, pensei fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Em breve terás uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. E Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui buscar consolo e força de viver aos pés da pobre mãe que me forjara o ser. Ela ouviu os meus lamentos, escutou o meu sofrimento, mas teve medo do meu sofrimento. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro. Por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. E assim, ele, ao olhar para aquela mulher, respondeu: quem és tu? De onde vens? E ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus.
conosco Douglas. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Desde as mais priscas eras, o homem ele tem uma preocupação com a existência de um ser superior que governa tudo e a todos. Lá nos primórdios da humanidade, quando o homem ainda tinha inteligência pouco desenvolvida, que ele se preocupava apenas em ter o que comer e onde se abrigar, ele começa a pensar na existência de um ser superior que governava tudo e a todos, mas cuja as características ele não conseguia divisar. E ele pensava se existia realmente algo que pudesse amenizar aquele sofrimento que ele tinha com as intempéries que castigavam aquele mundo naquela época e com aquilo que ele sofria com a perseguição dos animais. Então ele pensava o quê? Eu preciso me abrigar e ter o que me alimentar. Mas a inteligência do homem vai se desenvolvendo e ele já não se contenta mais com isso. E ele então começa a pensar na existência desse ser e ele então começa a tentar agradar esse ser para que fosse arrefecido os rigores daquelas intempéries, daqueles sofrimentos que ele tinha. Aí surgem as primeiras oferendas. E essas oferendas, elas eram consistentes em flores, frutos. E o homem, na crença equivocada de aquilo poderia agradar esse ente superior, ele começa então a sacrificar até a vida humana para oferecer para esse ente, porque ele falava assim, quanto mais grave for o objeto que eu oferecer, mais eu vou agradar esse ser. E o homem, na sua ingenuidade, na sua infância, ele consegue, então, entender a existência desse ser superior, mas ele ainda não sabia se existia um único ser, se existiam vários seres. Então, ele começa, para cada fenômeno da natureza, criar uma divindade, criar um Deus. E aí a gente tinha aquela pluralidade de deuses que, na antiguidade, o homem acreditava. Bom, mas acreditar numa pluralidade de deuses não permite que o homem consiga entender os atributos da divindade. Ele precisava se aprofundar. É aí então que começam a surgir as primeiras religiões na face da terra. E as religiões tinham por objetivo fazer o quê? Realmente pesquisar, aprofundar nessa busca dessa divindade, saber se Deus era único, se não era, se existia multiplicidade de deuses, se existia Deus, como esse Deus era formado, quais eram as características que esse Deus tinha. O homem começa a investigar, e as religiões começaram a surgir justamente para isso, para dar essa resposta que o homem ainda queria para essas questões que lhe castigavam a alma. E então, com essas primeiras religiões, ele começa a se dedicar ao estudo dessa divindade, saber o que é a morte, por que a gente está aqui, o que acontece depois da morte, se a gente vai para o céu, se vai para qualquer lugar, o que acontece conosco. E começam a surgir diversas teorias conforme vão surgindo as religiões. Uma das religiões mais antigas que a gente tem notícia na face da Terra, que está gravada em língua indo-europeia, chama os Vedas, que era composto por 4 grandes livros. E esses livros faziam o quê? Buscavam justamente o estudo dessas questões que o homem ainda debatia-se diante da condição que ele ostentava à época de não conseguir entender essa divindade. E depois, com a formação dessas religiões, as religiões sempre tinham por objetivo 2 propósitos. O primeiro eram essas questões de natureza filosófica, para dar resposta para o homem, e o outro eram questões de natureza moral, que serviriam de arquétipo para ele usar isso na sua vida de relação. São as questões éticas, as questões morais, o que se era permitido, o que não se era permitido. Só que o homem continua na sua evolução e na busca de desvendar esse Deus. E aí, logo, começa a tomar pé e tomar campo a ideia de um Deus único. E essa ideia, depois, ela acaba se disseminando para todas as religiões.
da existência de um Deus único. Ah, tá bom, tem um Deus único? Como é esse Deus? Ele é material, ele é imaterial, ele é bom, ele é vingativo, ele é ruim. Então se foi construindo, essas religiões foram construindo algumas afirmativas sobre a natureza desse Deus único que elas passaram a crer e a ostentar. Mas por muitos anos o homem ainda se debateu sobre essa natureza desse Deus, se realmente ele era único ou não. E Deus, na sua bondade, ele começa a revelar para os homens as suas leis para o homem aqui na terra. E a primeira grande revelação que a gente tem é a lei mosaica, que Moisés recebe no Monte de Horebe, na Península do Sinai, os 10 mandamentos. É o dedo de Deus ditando as suas regras para o homem na terra. E o homem, então, ele começa a se aproximar cada vez mais dessa divindade. Ocorre que essa lei mosaica, ela foi destoada. Por quê? Porque, na verdade, daqueles 10 mandamentos, Moisés transformou aquela lei em mais de 600 leis, que aí não tinha nada a ver com os 10 mandamentos, que era a revelação da lei de Deus. Essas mais de 600 leis eram leis civis que ele usava para dominar um homem rude daquela época. Mas o tempo passa e o homem continua nessa busca, nessa pesquisa, os filósofos buscando entender essa natureza da divindade. Até que vem a segunda revelação, que é Jesus. E Jesus o que ele faz? Ele vai lá e concentra todos aqueles 10 mandamentos na lei do amor. Jesus simplesmente fala, precisa amar incondicionalmente. E o homem ainda não consegue, na atualidade, entender a profundidade da lei do Cristo. Ele ainda não conseguiu entender esse amor transcendente, esse amor que não tem interesse nenhum, um amor puro que Jesus nos falava e nos deixou através da sua lei. Mas essas religiões continuam surgindo de várias nuances e essa busca por essa divindade, essas características, essas nuances da divindade, o homem continua buscando. Até que vem a terceira revelação, que é o Espiritismo. E que vem, obviamente, nos dar uma noção mais detalhada desse Deus. E aí muda a figura. O Espiritismo ele consegue mudar a figura, porque até então, a ideia que a maioria das religiões tinha desse Deus é que ele era um Deus vingativo. Ele era um Deus que te condenava, era um Deus que não aceitava te perdoar. E era um contrassenso dizer que esse pai de amor não perdoava, que esse pai de amor vingava. Quem transgredia a sua lei, então, ele estaria invariavelmente condenado ao fogo eterno do inferno. Quando o Espiritismo surge na Europa, em 1857, na verdade, a Europa estava passando por uma revolução muito grande de pensadores, de pensamentos. Por quê? Porque o que estava vigendo até então era a ideia do materialismo, mas não esse materialismo do apego excessivo aos bens materiais. A doutrina materialista, segundo a qual a vida acabava com a morte. Não tinha mais vida depois da morte. Morreu, acabou. Não se acreditava na existência da alma, do espírito. A doutrina materialista falava assim, que saídos do pó retornaremos ao pó, que a matéria governa-se a si mesmo. Aquilo que nós chamamos de alma, de espíritos, para os materialistas não passam de emanações inteligentes da própria matéria. Essa era a doutrina que vinha tomando força na Europa. E por que ela vinha tomando força? Para se contrapor àquilo que a igreja pregava. Porque a igreja pregava o quê? Olha, nós temos um Deus que tem as suas leis. E a igreja falava quais eram as leis de Deus. As leis são essas. E quem transgredir essa lei vai ferir a amizade que Deus tem com você. Olha só. E se ferir essa amizade, se for uma coisa muito grave, isso é chamado de pecado mortal. E se for chamado de pecado mortal, a sua sorte depois da morte, porque aí já acreditava na vida depois da morte, a sua sorte vai ser o queimar no fogo eterno do inferno. E sem chance de sair dali. Você não tem chance, você não tem. Olha, se o pecado não foi muito grave, então você vai para o tal do purgatório. Não feriu muito a amizade com Deus, então você vai para o purgatório. E no purgatório, se alguém lá na terra se lembrar de você e orar por você, você pode até arriscar chegar aos céus. E quem foi muito bonzinho, mas muito bonzinho mesmo, que não feriu a Deus, não transgrediu nenhuma lei
não feriu a amizade com Deus, esse vai para o céu. Então, os pensadores de escola, as criaturas que raciocinavam, os filósofos, falavam, não dá para concordar com um pensamento desse. Não dá para concordar com um Deus desse. Então, todo mundo sabia que errou. Então ele falava assim, se eu errei, eu estou condenado fatalmente ao fogo do inferno, sem chance de sair dali. Vamos inventar uma doutrina para a gente se livrar disso? Inventaram a tal da doutrina materialista. Olha, eu morro, acaba tudo, eu não tenho compromisso nenhum depois da vida espiritual e está tudo certo. E eu posso gozar na maior intensidade a minha vida material, porque está tudo certo, eu não tenho vida depois da morte. Quando vem o Espiritismo, Kardec revoluciona todas essas ideias, através dos Espíritos, obviamente. Ele revoluciona por quê? Porque eu costumo dizer até que Kardec matou a morte. Matou por quê? Porque a gente passou a compreender essas nuances desse transe que é a morte, dessa mudança de plano que é a morte. A gente passou a compreender não por uma questão só de natureza filosófica, mas porque os próprios espíritos que já tinham passado por esse processo voltavam para dar detalhes de como esse processo se dava. Então, a partir do espiritismo e com outras questões filosóficas, o homem não tinha mais motivo para temer a morte. Ele não tinha mais motivo para ter horror da morte, pavor da morte. Por quê? Porque a morte já não era mais vista como destruição. A morte passou a ser vista como libertação. O homem, então, através da morte, se libertava de uma vida terrena de atribulações e provas. Era uma libertação. Então, essa visão, ela começou a se modificar. E o que acontece? Por que ela começou a se modificar também? Porque o Kardec ele foi tão inteligente que ele foi lá estudar os atributos da divindade. Ele foi querer saber dos espíritos se Deus era aquela criatura vingativa, má, aquele cobrador de impostos implacáveis que a igreja vinha pregando até então. E ele vai lá, da questão número 1 a 13, ele fica estudando do Livro dos Espíritos, ele fica estudando, perguntando sobre a questão da divindade. Ele vai na número 13 e pergunta, quais são os atributos da divindade? Eu quero saber como é que é esse Deus, para poder depois saber da minha sorte depois da minha morte. E aí, Kardec faz essas questões, ele dita alguns atributos da divindade, e os Espíritos falam, esses são alguns que você consegue compreender agora, porque outros o homem ainda está longe de compreender. E aí vem lá no Livro dos Espíritos, falando quais são esses atributos, que Deus é eterno, porque não teve começo, não teve fim, que Deus é imaterial, porque ele não é feito de matéria, se ele fosse de matéria, estaria suscetível às intercorrências da matéria. Deus é único, porque não se permite uma potência maior que Deus no universo. E por ser único, ele é todo-poderoso, não tem outra potência maior do que Deus. Então, ele vai ditando quais são os atributos da divindade, né? Onipresente, onipotente, inteligência suprema. E aí, tem um dos atributos da divindade que é extremamente interessante para a gente compreender essa visão que a gente tinha de Deus e a natureza dele. Quer dizer que Deus é soberanamente justo e bom. Quando o Espiritismo afirma que Deus é soberanamente justo e bom, a gente consegue compreender a justiça das aflições que a gente passa aqui na Terra. Por quê? Porque a gente já não atribui os nossos sofrimentos a esse Deus. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, nada de mal pode proceder de um ser que seja soberanamente justo e bom. E aí a gente começa a compreender que o sofrimento é criação do próprio homem na Terra. Deus não quer que ninguém reencarne para sofrer. Deus quer que a gente reencarne para ser feliz. Quer que a gente reencarne para crescermos espiritualmente, porque esse é o propósito da reencarnação. Dar a oportunidade do homem crescer através das suas próprias experiências terrenas. Esse é o propósito. E quando se fala que Deus é soberanamente justo e bom, Deus é misericordioso. E a gente esquece aquela figura daquele Deus implacável, daquele Deus cobrador de impostos. Tanto que lá no final do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, por que o homem teme a morte? Por tanto tempo ele temeu a morte. Aí os Espíritos respondem assim, o que você quer?
que aconteça. Desde pequenininho você coloca na cabeça dele que existe um céu e um inferno. E que invariavelmente ele vai para o inferno onde ele não terá misericórdia divina, não poderá se arrepender das suas faltas e não poderá se corrigir. Você quer que ele creia em quê? Né? Ele vai ter medo da morte mesmo. E por que Kardec mata a morte? Porque ele vem, através dos espíritos, nos mostrar que a morte é um processo natural. Ele fala, uma das certezas que eu tenho na vida é o quê? A nossa morte. E aí, como se dá esse processo? É isso que a gente fica preocupado. Mas esse processo, ele é doloroso, não é? E Kardec vai fazendo essas perguntas para os espíritos. Os espíritos falam, não, a morte não dói nada, porque você está se libertando. E aí tem muita doutrina e muita coisa que veio depois do Livro dos Espíritos para dar esses detalhes para a gente compreender a morte como um processo natural. E aí a gente fala, uma das razões do Espiritismo ser uma doutrina consoladora é justamente essa, porque a gente passa a compreender pela razão, não por uma imposição, não por uma medida impositiva, você tem que entender porque é assim, não, pela razão, pelo raciocínio. E a gente vai compreendendo através de inúmeros dogmas que a doutrina espírita tem, dogmas no sentido de são os pilares filosóficos da doutrina, né? A gente vai compreendendo esse processo natural que é a morte. E a gente vai entendendo que não existe o céu, não existe o inferno, não existe o purgatório, o que existe é estado da alma. Como que a alma chega à vida espiritual? Como que ela regressa à vida espiritual? Conforme aquilo que ela fez durante o curso da sua vida. Por quê? Porque nós estamos jungidos a uma lei que se chama causa e efeito. Todos nós estamos jungidos a essa lei. Daí o porquê a gente compreender que o sofrimento nosso, qualquer que seja a natureza dele, é fruto da nossa própria incúria. Nós somos os artífices do nosso próprio sofrimento. Deus não pune ninguém, mas ele tem as suas leis, que, por sinal, são imutáveis. Deus não negocia conosco. Não adianta chegar, ó Deus, olha, eu errei aqui, vamos fazer um acordo. Não tem. Eu tenho que me haver com a lei, eu tenho que me entender com a lei. E toda vez que a gente não quiser se curvar à lei, nós vamos sofrer. Não tem como não sofrer. Toda vez que a gente quiser travar uma batalha com Deus, com a lei, o sofredor será nós. Por quê? Porque a lei de Deus é imutável. Muito embora ele seja misericordioso, ele não pode mudar a lei ao sabor dos interesses do homem aqui na terra. Por isso que as suas leis são imutáveis, para que haja estabilidade no universo. Então, quando a gente consegue compreender essa natureza íntima de Deus, nós percebemos que Deus não faz a gente sofrer. Nós sofremos porque nós transgredimos essa lei. E se a gente transgride essa lei, a gente tem que compreender que Deus nos dá a oportunidade de nós nos repararmos, nós acertarmos com essa lei. Primeiro, a gente precisa ter o tal do arrependimento. Quando a gente se arrepende, já é um motivo de evolução para a nossa alma. Por quê? Porque a gente já começou a fazer a avaliação das nossas próprias ações. E isso é muito positivo. Aquele conhece-te a ti mesmo que nos fala um filósofo antigo da humanidade, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, é uma realidade. Quanto mais a gente consegue se conhecer, menos a gente vai sofrer. Por quê? Porque quanto mais eu vou me conhecendo, mais eu vou tentando trilhar o caminho do bem. Mais eu vou tentando refrear em mim as minhas más tendências e as minhas más paixões. Quando eu vou conseguindo me lapidar paulatinamente, eu vou me aproximando mais dessa lei, vou equivocando-me menos e vou sofrendo menos. Quanto mais eu distancio dessa lei, mais eu sofro. Tanto que Kardec pergunta na questão 632, o que é o bem e o que é o mal? E os espíritos respondem, o bem é tudo aquilo que se aproxima de Deus. O mal é tudo aquilo que dele se afasta. Então, se a gente quer viver o bem, nós temos que compreender a lei de Deus e aplicá-la na nossa vida de relação. Não adianta vir à casa espírita, conhecer a lei, sair lá fora e continuar fazendo as coisas que não deveriam ser feitas e que a gente, às vezes, não consegue se libertar. O conhecimento, ele nos impõe obrigações. E essa obrigação é dessa nossa reforma, dessa mudança de paradigma, dessas mudanças de atitude que nós temos que ter com compromissos conosco mesmo,
compromissos com a nossa própria evolução, porque esse é o objetivo de todo mundo aqui. Então, quanto mais a gente vai se aproximando da divindade, menos a gente vai sofrendo. E mais a gente compreendendo a sua lei, mais nós vamos nos fortalecendo para enfrentar as nuances que a vida ainda nos oferece, as intempéries que a vida ainda nos oferece. Mas é por castigo? É castigo de Deus? Não. É acertamento da lei. Me arrependo, agora eu tenho que expiar e depois eu tenho que reparar. Feito isso, nós vamos nos libertando das peias que a gente ainda carrega nos nossos ombros. E nós vamos nos melhorando. E uma das coisas que ajuda é compreender essa mudança, né? Quantas criaturas não estão sofrendo pela perda de entes amados, de entes queridos? Qual é a sorte deles? Por que Deus tirou o meu filho? Por que Deus tirou meu filho em tenra idade? Por que não morreu do vizinho, morreu o meu? Meus irmãos, a vida é um processo que tem início, meio e fim. E ela vai acabar mais cedo ou mais tarde. O grande problema da gente sofrer ou ter medo da morte é que a gente ainda não conseguiu enxergá-la como ela verdadeiramente é. A gente traz os requisitos ainda daquele céu, daquele inferno, e a gente não consegue entendê-la como ela realmente é, como libertação. Se nós estamos mergulhados num mundo de expiações e provas, num mundo de sofrimento, aquele que vai primeiro é porque ele já cumpriu o seu papel aqui. Ele retorna à vida espiritual, por quê? Porque ele já cumpriu o seu papel. Aí aquele que retornou em tenridade já cumpriu o seu papel? Cumpriu o seu papel. Às vezes ele interrompeu uma encarnação anterior, e aí ele vem para completar aquilo que faltava e volta à vida espiritual liberto dessas peias da vida material. E aí eu costumo citar, quando a gente trata desse assunto, um livro fantástico que a gente tem do Richard Simonetti, que é um livro que é uma brochurinha pequenininha, assim, que vale a pena a leitura daquele livro, que chama Quem Tem Medo da Morte. O Richard Simonetti ele faz uma abordagem tão fantástica sobre esse fenômeno que é a morte, que depois que a gente lê aquilo ali, a gente passa a compreender tantas coisas, né, que a gente passa a enxergar a morte de outra forma. Eu me lembro, Divaldinho, que há muitos anos, quando a gente ainda dava os estudos do Livro dos Espíritos lá nas salinhas, né, e nós tínhamos uma aluna lá, a Dona Maria. A Dona Maria, o dia que a gente pegava o Livro dos Espíritos, que precisava tratar do assunto morte, a Dona Maria literalmente quase morria de medo, tanto que ela ficava apavorada. Ela falava que ela não ia no velório, que ela não ia, se morresse alguém dessa lá da rua, ela passava do outro lado, que ela tinha pavor da morte. Depois de um ano de estudo do Livro dos Espíritos, ela estava beijando até mão de defunto, Divaldinho. Mudou por quê? Porque ela passou a ver a morte de outra forma. Não mais como aquela punição, não mais como a criatura que vai para um céu, que vai para o inferno. Ela começou a ver de outra maneira, como ela realmente é. E é isso que a gente precisa enxergar, entendendo que Deus é soberanamente justo e bom e que a gente precisa ter o acertamento com a lei. Quando a gente retorna, o que acontece com a gente? Esse é o grande... Qual é o sentimento que domina o homem no momento da morte? O medo, a dúvida ou a esperança? O medo para aquele que está culpado. A dúvida para o cético endurecido. E a esperança para o homem de bem. Então, se a gente não quer se preocupar com a nossa morte, não quer ter medo do que vai acontecer lá no futuro, é simples. É só a gente nos preparar agora. É só nós nos prepararmos agora para esse evento que vai acontecer. E como a gente pode se preparar? Fazendo bem. Não tem outra forma. Não quero me preocupar com aquele momento derradeiro do transpasse para a vida espiritual. Eu vou, então, trabalhar o meu íntimo para ser melhor a cada dia, para disseminar o bem. É isso que vai nos contar. Quando a gente chega lá, vai falar assim, você era rico, você era pobre, que carro que você tinha, qual era teu sangue? Não! O que você fez de especial, meu amigo? O que você aproveitou dessa reencarnação? E não é um tribunal que vai estar lá. Não, é a nossa consciência que vai nos chamar a atenção. O que você aproveitou dessa vida? O que você fez de bom? Quanta lágrima você enxugou? Quanto coração que você consolou? Quantas dores você consolou? É isso que vão nos perguntar. Mas eu cuidei da minha mãe na velhice. Meu filho, isso era obrigação de filho. Eduquei muito bem meus filhos, me sacrifiquei. Isso é obrigação de pai. Está perguntando algo mais, né? Esse algo mais que faz a diferença.
E quando a gente fala desse assunto, eu gosto de citar muito o livro Voltei. Porque o livro Voltei, o nosso irmão Jacó, ele conta para a gente com detalhes como que foi o processo do desenlace dele. E é uma coisa fantástica, um brochurinha pequenininho que vale a pena a leitura. Por quê? Porque nos faz compreender essas nuances de uma forma tão clara que a gente tira qualquer medo da morte, a gente tira qualquer angústia do nosso peito quando um ente querido partir para a vida espiritual. A gente consegue compreender que a gente vai se encontrar com os nossos entes queridos, que a morte é um processo, que daqui a pouco aqueles que se amam vão estar todos juntos, unidos na família verdadeira, que é a família espiritual. E é um momento que a gente tem aqui de ausência que vai passar. E que a gente tem mais uma coisa ainda que o Espiritismo nos dá. É a consolação da comunicabilidade com os espíritos. A gente assiste aquele filme, As Cartas de Chico Xavier. Quantos corações não foram consolados? Mais de 10 mil cartas psicografadas. Quantas mães que não foram ali buscar o consolo para saber a sorte dos seus filhos depois da morte? E o Chico consolando aquela multidão de criaturas que queriam saber da notícia dos seus amados. Então, meus irmãos, voltando ao livro Voltei, ele é fantástico por quê? Porque o irmão Jacó, na verdade, ele era o Frederico Figner. O Frederico Figner era um judeu muito rico que vivia no Rio de Janeiro. E ele tinha aquela gravadora Odeon. E era uma criatura muito boa, dedicada ao espiritismo. No livro Voltei, ele fala, o espiritismo era a minha vida, eu amava o espiritismo. E ele era membro da Federação Espírita Brasileira, ele frequentava a Casa Espírita, ele trabalhava na doutrinação dos espíritos nas sessões mediúnicas. Era um sujeito voltado ao bem também. Na época que teve a gripe espanhola no Rio de Janeiro, ele cedeu a mansão dele e aquilo virou um hospital, e ele foi lá trabalhar para ajudar as pessoas. Aquele retiro dos artistas que tem no Rio de Janeiro, ele que doou o terreno para construir aquela casa, quando os artistas ficavam velhos, sem recurso, e morar lá. Era uma criatura muito boa. O que ele falava para os seus amigos da Casa Espírita? Ele falava assim, olha, quando eu desencarnar, eu vou dar detalhes da minha desencarnação para contar para vocês como que é esse processo, para a gente entender como que é esse processo. Isso se eu não for para mundos felizes ou reencarnar imediatamente. Que ele achava que o trabalho que ele fazia, o trabalho no bem, o trabalho na Casa Espírita, era o que bastava para credenciá-lo a ter um desenlace muito tranquilo. Ele achava que isso. E quando começa esse processo de desenlace, ele começa a sentir que as coisas não eram tão do jeito que ele pensava. Ele começa a perceber que ele não estava tão preparado para aquele momento. Mas a narrativa do livro dá mais ou menos 72 horas que fala do desenlace dele, que para o espírito isso não é nada, é um passe de mágica, 72 horas. Então ele vai contando aquilo com bastante detalhes. E ele conta que ele precisou do apoio, quando começou esse processo de desenlace, ele entra num estado de choque, e ele precisou do apoio da Marta, que era a filha dele, que já havia falecido, ela vem ajudar. O irmão Amaro, que era o mentor dele na vida terrena, o guia espiritual dele, vem ajudar. E nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes vem. E o Bezerra que corta os laços fluídicos dele com a matéria. E ele vai dando isso com detalhes fantásticos. Então ele vai contando que ele, naquela época, né, se fazia os velórios na casa, então o corpo dele estava sendo velado na casa, ele chegou para entrar, o Bezerra foi conduzi-lo lá, ele queria entrar, o Bezerra falou, não entra aí não. Por quê? Não, porque as pessoas aí não estão falando de outras coisas que não te importam. Uns perguntavam quem ia pagar as despesas do funeral, outras coisas desse tipo, não era, né, uma coisa apropriada para ele. Ele tenta entrar, ele volta, ele não consegue entrar. De repente ele olha para um carro, saindo luzes safirinas assim, aí o Bezerra fala, daí você pode se aproximar. Por quê? Porque aí estão em prece sincera em teu favor. Então ele vai narrando, né, a tristeza que ele tinha, porque ele olhava para si, todos esses amigos espirituais dele já tinham luz própria, eles brilhavam, e ele não tinha luz própria. E ele achava aquilo uma tristeza. Por que eu não tenho luz se eu trabalhei tanto em favor de uma causa? Ele vai conversar com os mentores, porque ele queria se comunicar, e ele vai lá em Uberaba, querer comunicar pelo Chico. E aí os mentores falam, não, aqui não dá para você comunicar. Mas o André Luiz, que nem era espírita, ele se comunicou, por que eu não posso me comunicar? Olha só, então ele vai dando essas narrativas que são fantásticas. Mas o que mais me chama a atenção nesse livro é o que ele fala lá na introdução do livro. Porque ele fala assim,
é a vocês, membros da grande família espírita, que tanto desejei servir, que ora grafei essas palavras. Não se julgueis quitados com a lei por haverem se dedicado a pequeninos afazeres de solidariedade humana. Vejam, meus irmãos, é a vocês, membros da grande família espírita, que tanto desejei servir, que ora grafei essas palavras. Não se julgueis quitados com a lei, por haverem se dedicado a pequeninos afazeres de solidariedade humana. Então ele percebeu que tudo aquilo que ele achava que era uma caridade imensa, que ele amava incondicionalmente, que o credenciava, ele percebeu que eram pequeninos afazeres. E ele chama a atenção de quem? Da grande família espírita. E essa família, pelo que eu li essa semana, ela está crescendo muito, né? É uma das religiões que mais cresceu nos últimos 10 anos no Brasil, que é a família espírita. E nós, espíritas, somos privilegiados? Não. Nós somos como qualquer outro. O privilégio que a gente tem é conhecimento da verdade. E essa verdade, como dizia Jesus, ela tem que nos libertar. E nos libertar do quê? Das nossas peias, dos nossos medos, das nossas mazelas. Essa verdade tem que nos conduzir a um lugar melhor. Porque senão não tem sentido nenhum acreditar na comunicabilidade dos espíritos, acreditar na imortalidade da alma, acreditar em Deus, acreditar nos mundos habitados, na reencarnação. Não tem sentido nenhum acreditar nisso, se isso não nos transformar em pessoas melhores, em criaturas melhores. Se a gente não sair melhor do que a gente chegou na casa espírita, isso não está valendo nada. A gente tem que passar a nossa vida em revista. E a doutrina espírita ela é extremamente consoladora, porque ela consegue fazer com que a gente compreenda, primeiro, que não existe dor que dure para sempre. Não existe dor que dure para sempre. Toda dor ela tem o seu começo, ela tem o seu meio, ela tem o seu fim. E o que a gente tem que pedir nas nossas preces? Que nos livre das nossas dores? Não, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, nós é que pedimos o gênero de prova que a gente está passando aqui. Nós que pedimos para passar por essa dor que a gente está passando agora. É que nós não nos lembramos disso, porque nós passamos pelo processo do esquecimento para reencarnar. Mas nós é que pedimos. E por que eu pedi uma vida que eu tivesse que passar por uma dor? Porque, enquanto espírito, eu sabia que aquilo era o melhor remédio que tinha para a minha doença da alma. Então, é por isso que Jesus falava que, muitas vezes, o melhor remédio para o doente é a própria doença. Por quê? Porque é aquilo que vai fazer se libertar daquelas situações que ele se vê envolvido. Então, a gente não tem que culpar ninguém, porque, na maioria das vezes, o sofrimento fomos nós mesmos que projetamos uma vida que nos fazia passar por esse sofrimento. E para quê? Para aprender, para resgatar as nossas faltas, para nos burilar, para nos prepararmos para as outras vidas que virão. É para isso. Então, compreendendo essas nuances, é óbvio que a doutrina espírita acaba nos consolando em qualquer situação. Ou seja, na nossa morte, ou seja, na morte de entes queridos, ou seja, numa doença grave, porque nós vamos entender que isso está dentro da bondade e da justiça divina, e isso acaba nos consolando. É essa consolação que a gente busca na doutrina espírita. É por isso que a doutrina espírita ela é grandiosa e ela cresce cada vez mais. Vemos aí o lançamento da segunda versão do livro do filme Nosso Lar, né, que na verdade trata do livro dos Mensageiros, né, mais de 160 mil pessoas foram assistir no primeiro dia. O que vale dizer? O Espiritismo vem crescendo cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas querem compreender, mas saber por que compreendem. As pessoas querem crer, mas saber por que creem. As pessoas não querem mais imposição de artigo de fé. As pessoas querem se libertar, compreender pela lógica, pelo raciocínio, o que nos permite através da doutrina espírita. Então, meus irmãos, a mensagem da noite é para que a gente olhe para dentro de nós mesmos, para que a gente olhe o que o Espiritismo está fazendo por nós, o que nós podemos fazer pelo Espiritismo. O quanto que a gente é grato por ter uma doutrina que nos liberta de todas essas peias do passado, de inferno, de purgatório, essas ideias equivocadas de Deus, né? A gente tem uma ideia justa, uma ideia do que Deus é, da perfeição que Ele tem, do amor que Ele tem, da misericórdia que Ele tem para conosco. Isso vai nos confortando cada vez mais, qualquer que seja o sofrimento que a gente esteja passando aqui na Terra. Esse sofrimento é passageiro,
quem o causou fomos nós mesmos, e essa é a oportunidade de a gente se haver com a lei, da gente se libertar desses compromissos que a gente traz do antanho, do passado. E para a gente encerrar, vale citar um ditadinho chinês que eu acho fantástico. Ele diz assim: quando nascestes, todos sorriam, só tu choravas. Vive, pois, de tal arte, que quando morreres, todos possam chorar e só tu sorrir. Muita paz a todos.